Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar sobre os bastidores de um processo seletivo. Hoje contamos com a participação especial da Joana Cortez, gerente da nossa área de Talent Development e Assessment, aqui da LHH, trazendo perspectivas e o olhar de uma especialista em Assessment e competências. Meu nome é Mônica Ramos e estarei com vocês hoje promovendo um bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pela operação dos nossos 11 escritórios. Para quem não conhece, a LHH é líder global em desenvolvimento de talentos e transição de carreira, que está há mais de 50 anos no mercado, com operações em mais de 60 países. Junto comigo, terei a participação do Hugo Capobianco, que toda semana divide esse bate-papo semanal também. O Hugo é responsável pela prática de transição de carreira, com foco em pessoa física, liderando essa unidade dentro da LHH em âmbito nacional. Desenvolveu sua carreira na área de recursos humanos, assumindo posições de liderança e desde 2012 vem atuando como especialista em transição de carreira, contribuindo aí fortemente para mudança nos diversos segmentos de atuação aí dos profissionais. Como comentei no início, hoje a gente tem a participação da Joana, que é a nossa convidada especial. Ela é a gerente de desenvolvimento de talentos, responsável pelas técnicas e práticas de assessment. Também atua como coach executiva e instrutora de treinamentos corporativos. A Joana está na área de desenvolvimento humano e organizacional há 10 anos e antes ela fez carreira corporativa, ocupando aí posições como executiva na área de marketing, onde estudava e analisava o comportamento humano, mas com o viés aí de marketing, identificando insights de consumidores para desenvolver estratégias para as marcas. O nosso encontro terá duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre os temas relacionados ao assessment, as competências mais requeridas pelas organizações e o que é uma entrevista por competências. Então, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas e dilemas aí pelo nosso chat, que a gente vai estar atento e procurar responder aí o máximo de perguntas possíveis. Joana, bom dia, bem-vinda. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Muito bom ter você aqui. E eu queria começar explorando com você um pouquinho a sua experiência e sua trajetória profissional. Você trabalhava em marketing, estudando a experiência do consumidor. Como que você fez essa transição e essa mudança? Então, primeiro bom dia aí para você, Mônica, Hugo, Rafa, bom dia para todos. Obrigada pelo convite, estou super feliz de participar. Acho que esse tema é um tema bem interessante aí para a gente falar. Contando um pouquinho dessa minha trajetória, né? Como é que eu vim parar da carreira corporativa, né? Em marketing para o desenvolvimento de pessoas. Quando eu me formei em administração e na formação de administração eu já tinha uma quedinha assim pela psicologia aplicada à administração, sociologia aplicada à administração, sempre gostei. Sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. Então, quando eu me formei e fui para esse lado do marketing, eu fui estudar o comportamento humano, mas com esse olhar mais marqueteiro, de estudar o comportamento humano, buscando insights para desenvolver estratégias de marketing, estratégias de comunicação, né? Mas eu sempre gostei muito né? E aí fui me aprofundando também, né? Primeiro olhando mais a psicologia do consumidor, né? E aí, depois quando eu fui fazer uma transição de carreira, quando eu busquei essa transição de carreira, eu quis continuar estudando esse comportamento das pessoas, mas agora eu falo que é com viés bem mais nobre, que não é vender nada para ninguém, é justamente trabalhar para o desenvolvimento das pessoas, para atingirem suas metas pessoais, profissionais. Então, de alguma forma, eu continuo usando aí essa minha paixão por comportamento humano, mas com esse projeto aí de estar ajudando no desenvolvimento. Então, foi essa a minha mudança. Muito bom. E conta pra gente, na semana passada a gente discutiu aí bastante. As pessoas começaram a perguntar sobre os tipos de assessment, né, os famosos testes que aí tem no mercado disponíveis. E aí veio muita dúvida, para que servem? Quais são os tipos de assessment disponíveis? Né? Então, conta para a gente um pouco aí o que tem no mercado e para que eles servem. Então, muita gente até me pergunta, né, assim, como sabem que eu trabalho bastante com ferramentas de diagnóstico, etc., né, as pessoas falam assim, mas eu vou participar de um processo seletivo e aí tem que responder um monte de teste. Por que as empresas fazem esses testes, né? Por que eles não fazem só entrevistas? Né? Então, na verdade, assim, as empresas, de fato, e acho que isso é uma tendência que vai cada vez se intensificar mais, estão sim usando, né, esses processos de assessment, dessas ferramentas, que sejam ferramentas para avaliar o que a gente chama de hard skills, né, que é mais a parte de conhecimento, algumas coisas específicas, como, por exemplo, para esse job aqui, description, tem muito um conhecimento matemático. Então, às vezes, você vai fazer um teste de hard skills mais focado em matemática,
Acho que a Joana deu uma travadinha, né? Travou um pouquinho aí. Vamos ver se volta, senão a gente insere ela de volta. Deixa eu mandar uma mensagem para ela para ver se ela vê que travou. Hoje tem muita ventania, né? As internets estão instáveis. E choveu muito à noite também, né? Pelo menos em São Paulo, interior aqui. Acho que ela travou mesmo, pessoal. Acho que ela já entra aí, né? Pedi um minutinho só e aí a gente já volta a falar um pouco aí sobre os tipos de assessment. Ela já viu que caiu, tá voltando. E aí a gente já fala sobre quais são os tipos e para que servem. E aí acho que é um ponto legal, Hugo, que a gente vai trazer também hoje, que acho que veio semana passada muito forte, são quais são as competências requeridas pelos líderes nesse mundo pós-pandemia, né? A gente começou a discutir um pouco e a Joana vai trazer alguns insights para a gente ajudar a se preparar, pensando nas empresas que estão aí nesse processo aí de mudança e que já estão visualizando aí novas competências. E o legal, Mo, quando nós falamos aí dessas competências, depois a gente vai falar mais, mas é engraçado que aquelas competências que a gente falava dos líderes, elas continuam. Agora a gente somou com outras. Exatamente. Então continuam aquelas, não foram substituídas, né? Isso que é interessante. Não foram. Só que algumas outras entram e passam a estar mais fortes, né? E aí, como você se prepara para, no momento que você ainda não tem essa competência, a você mostrar que você consegue aí rapidamente a ter, se é que dá para em alguns casos ter, né? Exato. É porque tem algumas competências ou você tem ou você não tem também. Claro, você pode desenvolvê-las, mas leva-se um tempo também para desenvolver. Não é assim da noite para o dia, né? Quando a gente fala do desenvolvimento, muitas vezes a gente fala do hard skill e do soft skill, né? E aí a gente tá, assim, o hard skill a gente está mais acostumado a desenvolver, né? Porque a gente faz a capacitação, a formação, então você faz um curso que te ajuda ali a ganhar aquele conhecimento, aquela habilidade, né? Agora, o soft skill, não, a Joana falou que caiu a internet dela, mas ela já está entrando de novo. Então, pessoal, não se preocupem. E a gente já começou a ter perguntas, então, só para quem estiver aí assistindo a gente, e aí relembrar, eu vou fazer a divisão do nosso bate-papo em 3 grandes blocos. Então, o primeiro bloco a gente vai falar dos tipos de assessment e para que serve. Depois a gente vai explorar bastante coisa sobre esse tema, então todo mundo tinha perguntas sobre os tipos de assessment, pode mandar para a gente. Depois a gente vai falar sobre as competências requeridas para os líderes, pensando nesse momento pós-pandemia, a retomada, o que muda, né, que outras competências vão entrar. E depois a gente vai falar sobre entrevista por competência, que é muito comum ter entrevista por competência, mas às vezes a gente nem percebe que está passando por um processo de uma entrevista por competência. Exato. Então, como que a gente pode falar dessas competências e dar exemplos, e aí poder trazer, fazer um link das realizações com os exemplos de competências. Voltou, né? Voltou, Joana. Bom, não, é que a internet deu, por causa desse vento todo que tá, a internet deu uma caída, mas voltei aqui, consegui. Fica tranquila. Aqui. A gente já acompanhou falando, estava começando a falar sobre os tipos de assessment, estava falando aí do assessment quando exige mais, por exemplo, um conhecimento, uma habilidade de matemática, que aí ele vai olhar para uma coisa mais... Isso. A gente estava falando dos testes aí, dos famosos hard skills, né? Que são testes onde você consegue medir coisas mais tangíveis mesmo. Ou você tem ou não você tem aquele conhecimento. Que aí pode ser desde um conhecimento mais ligado à matemática, pode ser também a parte toda dos testes de línguas, quando precisa de uma língua específica para aquele trabalho. Então também vai ser assim, se a pessoa sabe ou não sabe aquela língua, né? A pessoa conhece ou não, né, essa parte matemática. Ou às vezes testes específicos de software. Então, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar numa área de CRM, pode ser que tenha um software específico que a pessoa precisa conhecer. Então, vai ter um teste, né, um assessment para identificar se ela conhece. E aí, a gente vai evoluindo para os testes aí que a gente fala das soft skills, né? Então, a gente está falando aí de testes mais focados na parte de personalidade, da motivação das pessoas, né? Se a pessoa tem inteligência emocional ou não tem. E um dos objetivos da empresa fazer esse tipo de assessment, né, é justamente para otimizar o processo deles e também para o processo, às vezes, ficar mais justo. Porque, às vezes, se você fica só
fazendo as entrevistas com os próprios entrevistadores, pode ter até um julgamento subjetivo. Quando você coloca um assessment, você está dando aí as mesmas condições, fazendo as mesmas perguntas, as mesmas abordagens para todo mundo, né? Então, otimiza aí também o processo do lado do empregador, né? Por isso que cada vez mais as empresas estão usando, e a tendência é continuar usando mais esse tipo de assessment. Legal. Hugo, eu sei que você já tem uma pergunta inicial aí para a Joana dos seus profissionais que estão em transição. Exatamente. Na verdade, a gente estava conversando, né, sobre essa questão dos assessments, e aí uma pergunta veio, mas esses assessments fazem no início de um processo seletivo, durante o processo seletivo surge um assessment nesse sentido ou no final? E aí, Joana, eu queria te perguntar um pouquinho isso, mas eu também queria falar um pouco da minha experiência com relação aos profissionais que eu ajudo aí na carreira, né? O que eu tenho percebido. Mas só para eu pegar esse gancho teu, o que você tem visto? Isso é mais no começo, no final ou não? Então, Hugo, tem empresas que fazem alguns tipos de assessment no começo. Então, por exemplo, esses de hard skills muitas vezes é aplicado logo no começo. Se você tem, por exemplo, um processo onde tem várias pessoas inscritas, ele é quase como usado como um primeiro filtro, né? Se tem uma posição específica que vai requerer aquelas skills, eles já são testados logo no começo, né? E tem alguns tipos de assessment que são mais no final, que é quando você já tem um número reduzido de candidatos, às vezes até, dependendo do assessment, pode ser assim, que a empresa esteja tipo entre 2 candidatos para aquela posição, geralmente uma posição mais sênior, aí eles recorrem a um assessment que pode ser assim, poxa, já a parte de technical skills, aí a pessoa tem tudo para entrar na posição, mas a gente quer ver como que seria o fit com a nossa equipe. Então, eu preciso identificar qual que é o tipo de personalidade, qual que é o nível de inteligência emocional desse candidato, para olhar para a minha equipe aqui e ver se ele vai ter um fit, às vezes até um fit mais cultural mesmo, um fit que ele tem o jeito da nossa empresa, então aí pode ser que entre também mais no final. Então, depende aí do processo, e tem também processos que tem os assessments bem no meio, que aí aplicam vários assessments, né? E aí também aproveitam para já fazer um filtro para a próxima etapa, entendeu? Perfeito. E o que eu tenho notado também é exatamente isso, mas eu tenho notado que os testes estão voltando, né? Eles ficaram um tempo meio que fora, então alguns profissionais que eu estou contribuindo aí com a carreira têm visto mais assessments no início do projeto, do processo seletivo, até para já fazer um filtro, e depois no final. É bem isso que você falou, Joana. Eu tenho percebido assim, se eu tenho uma indecisão entre um e outro candidato, eu faço um assessment comportamental, ou um teste situacional, ou um case, alguma coisa que me dê atributo para poder validar um ou outro. Eu percebo isso, inclusive, no nível mais alto também, né? Não no nível mais baixo, digo, mais baixo talvez um coordenador, supervisor, não, mas no nível mais alto também, né? Esse assessment, mas no nível mais alto, um diretor ou talvez um C-level, eu percebo mais no final do processo, né? Para checar o quanto esse candidato tem competências para o meu negócio ou não. Então eu percebo muito isso. Agora eu percebo que está voltando também os testes. Acho que essa questão virtual está animando a gente fazer testes, né? E até um ambiente propício, né? Porque assim, a gente vê que hoje em dia tem até algumas empresas que estão tendo que contratar sem ter feito, né, um momento presencial, fisicamente presencial, com um candidato, né? Então, às vezes o processo todo está sendo virtual, né? E esse tipo de processo que você falou, Hugo, mais assim do final, a gente, até na Liret, a gente faz bastante. E aí o que eu acho interessante é que esses processos, até que a gente vem conduzindo pela Liret, são processos onde a gente não aplica uma única ferramenta, como por exemplo, assim, vamos fazer uma ferramenta de conhecimento da personalidade, né? Quanto mais ferramentas, né, inputs a gente tem durante o assessment, maior o nível de predição para poder falar assim, poxa, de fato, esse candidato tem tudo aí, né, aparentemente, que a gente precisa. Dentro, obviamente, a gente nunca consegue ter 100% de predição, mas a gente aumenta o nosso nível de predição quando a gente combina, por exemplo, uma avaliação de personalidade
quando a gente checa, por exemplo, e a gente aplica isso bastante, um assessment de motivação, para ver qual que é a motivação, quais são os valores daquela pessoa. Será que os valores daquele candidato combinam com como a empresa pensa? Aí a gente combina também isso que você falou, dessas simulações, que seriam esses cases. Coloque, então, uma simulação de uma situação corporativa que, de fato, esse candidato vai enfrentar. Como é que ele lidaria com isso, né? Ele tem que ter ali uma resposta onde a gente consegue identificar qual que é o modelo mental, né, desse candidato. Ele é um modelo mental mais racional, mais direto? Ele é um modelo mental que considera, por exemplo, o impacto nas pessoas, das decisões? Então, através dessas simulações, por exemplo, a gente consegue identificar isso. E a gente faz também a entrevista por competência, que a gente vai também detalhar um pouquinho sobre isso, que também complementa essa visão. Então, eu acho que dentro desse conjunto aí de assessments, quando a gente consegue, nem sempre a gente faz isso ao longo de todo o processo, mas no final, entre os finalistas aí, aplicar um assessment mais completo, que não seja só... Porque um teste de personalidade, ele vai dar uma informação. A gente, muitas vezes, para tomar decisão, a gente precisa ter aí vários inputs, entendeu? Então, por isso que eu acho que esses assessments que combinam ferramentas diferentes com o contato pessoal, eu acho que é o que fica mais completo para aumentar o nível de predição sobre o fit daquele candidato com a posição. Legal. E até tem muita gente aqui perguntando já no chat assim, bom, como que eu faço para poder ir bem num teste de assessment, né? Tem uma resposta aí? Tem alguma dica que você pode dar? Então, isso é uma pergunta que sempre me fazem, né? Às vezes até a pessoa fala assim para mim, ai, Joana, eu vou participar de um processo e o assessment que eu vou fazer é tal. Você conhece? O que eu coloco, né? Sempre vem essa dúvida. É óbvio que nesse momento a gente quer aumentar aí as nossas possibilidades de empregabilidade. Então, a gente fica muito preocupado. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, o mais importante é você falar a verdade, né? Você, de fato, trazer a transparência. Porque, muitas vezes, esses assessments, primeiro que eles são testados estatisticamente, então são super confiáveis, né? Tem um nível aí realmente de acuracidade muito alto. Então, até se você resolve fazer uma impressão, quero causar aqui uma impressão positiva, isso vem como um resultado. Às vezes pode ter uma falta de consistência na sua resposta, porque você quis impressionar numa resposta, só que como esses testes, eles são estudados, as perguntas, muitas vezes eles fazem a mesma pergunta para você, só que de várias maneiras. Então, você pode responder uma de um jeito, e aí depois, na outra pergunta, que é para testar a mesma informação, então você responde de outra maneira. E aí o seu nível de consistência vai baixando. Ou tem até alguns assessments que mostram que aquele candidato quis causar uma impressão positiva, ou às vezes uma impressão negativa, mas obviamente numa entrevista de trabalho vai sempre querer causar uma impressão positiva. Então, é importante você ser de fato verdadeiro, né? E aí a dica que eu dou para responder esses assessments é procurar fazer isso com calma, num momento que você está podendo ficar isolado, sem interrupções, para você de fato se concentrar naquilo e não responder coisas rápidas, mas também não racionaliza muito, não fica pensando muito na sua resposta, porque também no longo prazo é importante que, se você se vende como uma coisa que você não é, depois, quando você está na posição de fato, aquilo acaba aparecendo. E aí não vai ser uma coisa nem legal para o candidato, nem legal para o empregador também, né? Eu costumo dizer, só pegando uma ponta, Noah, que você tem que ser o que você é quando você faz o assessment, porque você também tem o poder de escolha. De repente, você tem competências que não são as que a empresa está requerindo ou o processo seletivo está solicitando, e tudo bem, porque você também precisa estar num lugar adequado com o teu jeito de ser, né? Exato. Então, se você não estiver, o teu desgaste de energia profissional, emocional, vai ser muito maior. Muito. Pergunta que faz vale a pena, né? Não funciona lá na frente, né? Então, usar aquela tática também de, então deixa eu... já sei o que eles querem que eu responda aqui, então deixa eu responder essa pergunta aqui, também não funciona, né? Exato. Ou você querer vender uma coisa que na sua essência não é. Porque, assim, por exemplo, se você se vende de uma maneira num assessment, só que aí na simulação você mostra um outro comportamento completamente diferente do que aquele que você mostrou naquele assessment, já tem uma inconsistência aí. Aí o empregador fala assim, poxa, mas esse candidato, ele é assim ou ele é assado, né? Qual que é aí o verdadeiro, né? Então é melhor você ter consistência, né? Tem muita gente perguntando aqui, Joana, sobre a privacidade de dados, né? Quanto que esses assessments aí estão aí em compliance com a lei de privacidade de dados, enfim, quanto que as pessoas podem ter confiança de que elas não estão sendo expostas e a informação delas sendo expostas?
O que você traz para a gente? Então, quando a gente, geralmente, assim, os testes mais sérios, quando a gente, né, os assessments mais sérios, quando você vai responder, ele tem lá uma parte toda onde ele explica, né, dessa segurança toda de dados, e você concorda, né, com ou não, né, de você dividir essa informação, né? Então, assim, eles tem alguns testes, né, alguns assessments que eles te falam que eles vão usar os seus dados só para compor a base deles, né? Alguns não, alguns falam, não, esse teste aqui é só seu. Então, dependendo aí, né, do questionário, eles te avisam e muitas vezes, se ficar alguma informação com eles, é para eles aumentarem, assim, a base, por exemplo, se eles querem ter uma base, sei lá, de gerentes, até para poder fazer uma comparação, né, para ter uma média aí de gerentes mais parruda, eles podem usar os seus resultados dessa maneira, mas não para divulgar nada ou para te expor e até esses processos depois, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas meus dados vão ficar na empresa e aí que eles vão fazer o que com isso, né? Então, todas as pessoas que utilizam essas ferramentas também na empresa, elas têm que fazer um treinamento para isso, né? Uma qualificação para usar essas ferramentas. E essa parte ética, né? Especialmente dos dados, é muito trabalhada nessa questão, assim, o que você faz com essas informações? Então, geralmente as empresas são muito cuidadosas para que não haja nenhuma exposição, mas você tem o direito de concordar ou não de fazer. Você sabe que eu tenho uma longa trajetória aí, mesmo porque minha formação é psicologia e eu trabalho em recursos humanos desde, enfim, 25 anos. E eu nunca tive ao longo da minha carreira uma situação, ou que seja pessoas que eu conheço ou não, que vazou um assessment ou as informações foram divulgadas por outro canal. Eu também, nunca vi. Nunca tive. Os recursos humanos fazem isso com muito cuidado, né? respeito e muito cuidado. Então, eu acho que fiquem bem tranquilos com relação a isso, porque nunca vi e acho que pelo contrário. Hoje em dia que a gente está aí vivendo um mundo muito mais aberto nessas questões, exige também muito mais confidencialidade do teu jeito de ser, da tua forma de pensar, né? Então, não vejo não. Acho que é uma coisa também que eu acho que os candidatos não precisam se preocupar com essa parte. Legal. Ô, Joana, e aí acho que tem muita gente perguntando que tem gente que estão vendo mais assessments sendo colocados aí nos processos seletivos, né? Isso a gente pode considerar aqui em todos os níveis ou não? Porque, por exemplo, programas de trainees, né? Tem muitos assessments logo no início até para fazer aquele filtro. Tem. Com executivos, isso já é diferente, mas as empresas usam para fazer filtros nos processos? Usam para fazer filtros, né? Depende aí. Hoje, por exemplo, tem muita empresa que posta a posição no LinkedIn, né? Então, aí eles primeiros fazem, obviamente, aquele filtro inicial para poder ver se o currículo, né? Se o histórico tem a ver com a posição, etc. E aí eles podem aplicar alguns assessments para fazer um filtro inicial e aí depois aplicar outros mais no final, né? Tá. E no processo de trainee, com certeza, porque é aquilo que eu falei, tem algumas empresas que, né, às vezes, grandes bancos têm 17 mil pessoas inscritos e precisam, de fato, aplicar alguns assessments, às vezes, teste de lógica, teste de língua, teste de conhecimentos gerais, para poder fazer um primeiro filtro para diminuir aí, para as pessoas poderem caminhar aí para o processo todo de recrutamento. E às vezes o que a gente vê também são alguns que a gente chama de discussão de casos, né? Estudo de casos. Sim. Ou de como você lida com uma situação, né? Então você está ali trabalhando e recebeu ali uma notícia. Como você lida com tudo isso, né? Tem esse tipo de teste também? Tem. A gente tem visto muito essa simulação que a gente chama de uma situação corporativa, que às vezes pode ser simplesmente assim, você recebe vários e-mails te trazendo problemas e você tem que responder esses e-mails. Então, o jeito que você responde esses e-mails já está mostrando como que você vai endereçar esse problema. Outro dia a gente fez até na própria Liret um assessment de recrutamento que era para a área jurídica, por exemplo, né? Para a área jurídica, a gente trouxe um case jurídico, né? E a pessoa tinha que ler aquela situação, né? E dar um parecer na hora de como que ela abordaria essa questão. Lógico que assim, ela não tinha nenhum material, etc. Mas ela tinha já que olhar e assim, qual é o primeiro pensamento que ela resolveria aquele case. E justamente que aí que é aquilo que eu estava falando, que é uma forma do entrevistador, né, e da empresa identificar qual que é a forma de raciocínio, né? Então, na hora do candidato tomar uma decisão, o que ele leva em conta, né? E isso já mostra aí o estilo de trabalho desse candidato, se faz sentido ou não para a empresa, né? Se combina com o resto da equipe, se é o que a estratégia da empresa está pedindo, né? Toda isso que você está falando, Joana, eu tenho percebido muito
de uns 2 anos para cá, muito essa questão dos cases, né? Então, eles fazem, e para qualquer nível, né? Gerente, diretor e etc. Então, eles colocam uma situação e, se não me engano, foi em fevereiro ou janeiro, antes da pandemia, eu tive um profissional que eu estou assistindo e ele teve exatamente que apresentar para uma bancada de gestores da organização um case e foi muito bacana, porque ele estava concorrendo com mais 2 ou 3 pessoas e eu tenho percebido esse movimento muito situacional, ou seja, deixa eu entender se essa pessoa tem as competências que eu preciso, técnica, comportamental, ou até de entendimento do meu cenário e como é que ele elabora essas questões. Então, isso é muito comum. Eu estou vendo isso como... Agora, Joana, é comum as pessoas receberem o resultado desses assessments? Até o Ângelo perguntou que ele fez recentemente o DISC e ele pergunta se é interessante colocar o resultado no LinkedIn. Então, tem pessoas que colocam, né, o resultado, coloca às vezes, né, do DISC coloca o resultado, ou às vezes pessoas do MBTI, né? por exemplo, coloca, né, quais são as letras. Tem algumas pessoas que colocam. Eu acho assim, é que eu até sou suspeita para falar, né? Eu acho que assim é muito válido porque você já vê um pouco o estilo dessa pessoa, né? Mas tem pessoas também, não é uma coisa necessária. Eu acho que fica muito assim, cada um pode colocar ou não, né? Agora, sobre a parte de como que você pode receber, por exemplo, as devolutivas, né? Eu sei que tem algumas empresas que, por exemplo, realizam esses assessments e você, em alguns casos, ela oferece, né, o relatório, você pode ter acesso ao seu relatório para você ficar com você e, às vezes, esse relatório pode ser acompanhado de uma devolutiva com o consultor, quando é um nível mais sênior, mesmo que aquele candidato não tenha sido recrutado. Eu já vi também algumas empresas que dão a devolutiva, né, do assessment, até para esse candidato observar pontos que ele precisa desenvolver, né, pontos que já são fortes, que ele pode, né, aprimorar, enfim, eu acho que dependendo da empresa e dependendo aí do processo, é possível você, inclusive, pedir essa devolutiva. Tá? Você sabe, Joana, que eu sou um pouquinho, eu não acho muito bacana, né, divulgar o assessment no LinkedIn. Acho que vai ter um momento que, se a pessoa for questionada, ela pode até no processo seletivo ceder o resultado de um teste, mas eu acho que no LinkedIn, no primeiro momento, se torna assim, a pergunta que eu faço é para quê? Né? Para conhecerem mais o perfil dele, deixa eu conhecer o teu perfil, carta na manga, deixa eu conhecer o teu perfil um pouco mais... Não, aí esse teu ponto faz sentido, Até porque às vezes ela não tem domínio para falar sobre aquele resultado, né? Então, assim, o quanto que você se apropriou disso e você sabe ali fazer todo a explicação daquele resultado com o teu perfil, né? Nem sempre a gente consegue. A gente até se identifica com o resultado, mas não necessariamente a gente ali tem a profundidade para poder fazer todos as análises e poder se falar. Talvez seja uma coisa que pode deixar guardado, e se a empresa perguntar se ele tem e ele quiser compartilhar, ele compartilha, né? Claro. E, Joana, se eu já fiz um DISC lá atrás, um MBTI, vou fazer daqui a 3 anos ou a 5 anos, muda o resultado ou o resultado fica o mesmo? Não, então, no caso do DISC, parece que ele é um pouco mais fácil de mudar, assim, dependendo do momento que você está. O MBTI, especificamente, ele é mais difícil, porque ele tá ligado às suas preferências comportamentais inatas, etc. Então, assim, não é que é impossível mudar, mas é muito mais difícil. Às vezes pode mudar uma ou no máximo 2 letras. Tem gente que muda? Tem. Às vezes a pessoa passou por um momento muito importante, ou fez uma mudança de empresa, ou de carreira, ou até teve alguma coisa que pessoalmente mudou o tipo de comportamento, você pode apresentar uma mudança. Ou quando ela já tinha um pouco mais baixo em um determinado comportamento, não era tão forte, e aí ela mudou de letra aí, por exemplo, ela era, sei lá, um extrovertido que não era assim tão extrovertido, que depois foi ficando mais velho, foi ficando mais introvertido, não fazia tanta questão de sociabilidade. Isso pode mudar, por exemplo, entendeu? Legal. Até o Jorge perguntou aqui pra gente, ele é nosso candidato em transição de carreira, ele perguntou se tem algumas ferramentas que eles podem praticar alguns testes, né? Aí, Jorge, a minha dica para você é dentro do nosso portal, tem 2 assessments que a gente considera super importantes e ajudam bastante. Um é o Estilos de Comunicação e Interação, que fala aí de como você se comunica, qual é a tua preferência de estilo, seja pragmático, racional, afetivo ou reflexivo, né? A combinação deles. E o Motivadores de Carreira. Então, qual é o seu motivador? Acho que é legal discutir depois com o teu consultor para você fazer e tem webinars aí de devolutiva para você entender e poder aprofundar.
Vamos falar um pouco das competências requeridas aí pelas organizações? Vamos. O que tem visto aí? O que você tem visto aí, Joana, das competências assim mais requeridas aí para líderes? E se isso tem mudado agora, pensando já no mundo pós-pandemia, né, no novo normal que a gente tanto discute? Requer novas competências ou são as mesmas? Conta pra gente. Não, acho que tem esse momento todo, né? A gente já estava vivendo no mundo VUCA aí, né? Vulnerabilidade, ambiguidade, complexidade, né? Tem todo esse contexto que a gente já estava. Aí acho que veio a pandemia que ainda, né, deixou tudo aí mais nebuloso, mais complexo, mais ambíguo, né? Então, de fato, assim, as competências têm mudado, especialmente agora com esse cenário do trabalho remoto. Eu vejo também uma preocupação de que será que esse candidato vai conseguir trabalhar? Como é que são as competências para o trabalho remoto, né? E quando a gente fala de competências para o trabalho remoto, basicamente a gente está falando do quê? A gente está falando de uma parte de relacionamento, né? De como que a pessoa vai manter aí a qualidade e as conexões, como que a pessoa vai se organizar, né? A parte toda de organização, de tempo e, né, para manter a produtividade, né? Manter o foco, né? E a parte toda de se gerenciar e emocionalmente também. Então, a sua inteligência emocional também, como que você vai de alguma forma se cuidar para ficar atento a essa questão do isolamento, disso não ser uma coisa negativa. Então, essa é a parte de remoto. Agora, de competência geral, a gente vê muito a questão da flexibilidade, né? A flexibilidade e a adaptabilidade, é o quanto que você se adapta, né, a uma situação nova, tem sido uma competência muito buscada. A resiliência, né, que é justamente assim, poxa, com tantos eventos adversos, né, o quanto que você consegue passar por um impacto, mas de alguma forma ficar, né, se autogerenciar e conseguir, especialmente para o líder, né, e conseguir ter um controle emocional aí, acho que a parte toda também de ter um equilíbrio emocional, de você controlar os seus impulsos num momento onde você precisa engajar o teu time, não fazer o teu time ficar desesperado, né, é super importante. Então, a parte toda de gestão de pessoas, e aí eu destaco para alguns pontos, Mo. Eu acho que a parte toda que a gente ouve muito falar da liderança empática, né? Então, também de você trazer aí a empatia, né? Nessa forma de se relacionar. E aí, para a empatia, o que é importante? Você, de fato, se colocar e apreciar a posição da outra pessoa, né? Olhar o lugar, claro, como é que ela está se sentindo. A escuta ativa, né? Você realmente escutar a sua equipe também. Você desenvolver aí uma relação de confiança, né? Porque você consegue só, de alguma forma, influenciar, né? Porque falam muito sobre o líder influenciador. A confiança, ela é o fio condutor dessa influência, né? Como que você consegue, de fato, influenciar as pessoas? Quando você consegue estabelecer uma relação de confiança. Então, também essa parte de você saber construir relações de confiança também é muito importante, né? Então, a parte toda também de criatividade, né? Inovação, isso também está sendo muito demandado, tanto que, assim, até o Fórum Econômico Mundial, ele colocou aí 10, que eles chamam de top 10 skills aí, né? As novas habilidades mais importantes para os líderes do futuro, e eles ressaltam exatamente essas que eu estava falando, a inteligência emocional, o gerenciamento de pessoas, a flexibilidade, a negociação, né? Por exemplo, muitas vezes esses testes de personalidade, eles veem o quanto que você é aberto à opinião dos outros, o quanto que você sabe negociar, né? Porque aquele líder controlador, aquele líder que direciona o tempo todo e que acha que não precisa perguntar nada para ninguém, ele já não é tão procurado hoje, porque o líder já está numa posição dessa liderança mais compartilhada, onde ele também ouve a equipe, onde ele pode ter a vulnerabilidade, né? Falando aí de um conceito que está super forte, que é a vulnerabilidade, também está ok o líder não saber todas as respostas, né? Ele tem a equipe justamente disso, porque no momento ninguém sabe todas as respostas, então ele também se colocar nessa posição é importante para ele gerar uma identificação com o time dele, né? Então, todas essas competências, eu acho que elas já estavam sendo demandadas e acho que o cenário agora da pandemia ficou ainda mais forte. Reforça, né? Ô, Joana, o que é a competência que eles falam muito assim, tem aquela competência digital? O que significa isso? Não é só você ter a habilidade de lidar com as plataformas digitais, né? Eu acho que para essa parte toda digital, eu acho que assim, você obviamente tem sempre aquela pessoa que é o fuçador aí, que fuça, que tem um gosto natural ali pelo digital, né? Tem pessoas que têm menos, mas eu acho que assim, essa pessoa assim, tem aí a parte digital, tem aí vários cursos de alguma forma para alimentar esse conhecimento mais técnico, do ponto de vista técnico, e do comportamental, eu acho que assim,
voltando até relacionando uma das competências que eu acho mais importante, não só para agora, mas sempre, que é o autoconhecimento. Quando você se autoconhece, e você fala assim, poxa, aqui no digital, eu não tenho tantos skills digitais assim, tem muitas coisas que eu não sei exatamente qual é a última tecnologia de tal coisa, mas isso você ainda consegue ir atrás, estudar, se informar. Agora, o seu mindset, que é o que eu acho mais importante, que é a sua mentalidade, né? Então, hoje a gente fala muito, talvez o pessoal já conheça, um conceito de mentalidade de crescimento, né? Que é até um livro que eu indico muito, que fala sobre mindset da Carol Dweck. Depois eu até passo no chat, porque é um livro que fala sobre o growth mindset, que é a mentalidade de crescimento, que é como você consegue, de alguma forma, identificar, poxa, isso aqui é um tema que eu não sei ainda, né? Mas eu posso me desenvolver nisso. Então, é você saber que não é porque você não conhece todos os bits and bytes aí do lado digital que você não vai saber isso nunca. Você pode sim se aprimorar. Então, acho que tem duas coisas aí. Tem a parte de você correr atrás de um curso técnico para te ajudar, mas tem um ponto aí de você trabalhar a sua mentalidade para você falar assim, eu não sei ainda, mas eu vou conseguir desenvolver esse ponto, né? E tá aberto para esse aprendizado, tá? Eu gosto muito de falar da história de você tem que saber como é que a tecnologia, quais são as tecnologias e como ela pode ajudar o teu negócio. Sim. Né? Para você poder expandir, abrir a mente e poder te ajudar aí a propor inovação dentro do seu negócio, ou a repensar processos, modelos de atuação, né? Isso está muito ligado com a questão da competência digital. Quanto que você sabe o que está acontecendo nesse mundo, isso pode ser incorporado dentro do negócio, né? E eu acho que um ponto interessante que a gente está falando, já que a gente falou de tecnologia e dessas competências dos líderes, que eu diria que não é só dos líderes, mas das pessoas de um modo geral, Com certeza. a habilidade de reconhecer a mudança, né? A gente vive num momento de constante mudança já faz um bom tempo e acho que a gente vai ainda viver cada vez mais cenários de mudanças, né? Então eu acho que você está atrelado a essa questão de sentir a mudança, como é que eu posso fazer a gestão dessa mudança, quais são os pontos principais para que eu possa olhar para essas mudanças frente à minha equipe, ou se eu não tenho equipe, ok, como é que eu tenho que estar aberto a essas mudanças todas? Porque eu acho que isso é crucial. A gente vive cada vez mais no mundo de mudanças, seja com pandemia, sem pandemia, mudanças de cenários, empresas se transformando para digital, empresas se transformando nos negócios. Eu acho que agora, com esse cenário todo, mais transformação e mais mudança. Então, com certeza. Se a gente não olha a mudança, se a gente não comunica bem, a gente pode ter algum problema maior nesse sentido. Legal. Ô, Joana, e como você falou dessas competências aí requeridas pelas empresas, né? Como que eu identifico essas competências, né? Essa é uma pergunta muito comum aí da turma, né? Como que a gente identifica as competências que uma empresa tá buscando naquela posição, né? Tem como? Então, na verdade, sim, obviamente tem algumas, quando você vai, às vezes, no post sobre a posição no LinkedIn, etc., você já vê, né, algumas informações que você pode deduzir. Então, por exemplo, se no anúncio aí, né, da posição, no texto, está falando que precisa de uma comunicação excelente, você já provavelmente fala assim, poxa, a comunicação aqui vai ser uma competência que eu vou ter que trazer na minha entrevista, etc., ou mostrar isso de alguma forma nos meus resultados, né? Agora, as competências, elas acabam sendo um reflexo da cultura, dos valores, da visão, da missão das empresas. Então, obviamente, você estudar a empresa, né, estudar essa parte toda aí, mais da cultura dessa empresa, né, isso geralmente, às vezes, até tem no site, quais são os valores, qual é a visão, você já consegue deduzir um pouco quais são as competências que são importantes. É lógico que vai ter competências específicas do cargo, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um cargo comercial, com certeza a parte de relações, de você construir relações, de você construir aliados, de você ter uma comunicação clara, direta, vai ser importante. Agora, você está, por exemplo, indo lá para uma posição, que ela é uma posição mais voltada para trabalhar na área de tecnologia da informação, onde você vai ficar com menos contato, mas você vai ficar mexendo em softwares, talvez a comunicação não seja tão importante, mas é para a mesma empresa. Então, acho que você tem que fazer uma combinação entre estudar a empresa e aí, né, olhar um pouco a cultura e os valores que essa empresa tem, né? E também olhar para a posição que você está buscando, quais são as competências aí mais importantes, né? O que seria requerido, né? Até para você poder se preparar e na hora de uma entrevista por competências, você conseguir trazer essas competências na sua história, né?
E, Joana, nesse aspecto, acho que vale a pena, porque a gente, no próprio descritivo do perfil, quando você se candidata a alguma vaga e depois você vai fazer uma entrevista, no próprio perfil, você consegue decifrar um pouquinho que competências ali, tanto técnicas quanto comportamentais, a empresa está requerindo. Então, Sim. você pega essas competências que você falou, da missão, visão, fazendo uma leitura no site ou conversando com pessoas, e além daquilo que você percebe que está intrínseco no perfil da vaga, você consegue trabalhar um pouco essa questão do que você tem para agregar para essa posição. E é excelente, porque ali você consegue já fazer uma entrevista mais assertiva nesse, Sim, sim. direto aos pontos que vão a favor aí do que estão solicitando. Então, isso é uma dica interessante também. Legal. E no próprio site da empresa, quando você pesquisa notícias, você consegue ali ter alguns insights, alguns insumos para você poder visualizar o que aquela empresa está buscando ou está valorizando, né? Sim. Às vezes você consegue até ver, por exemplo, às vezes quando tem notícias mesmo sobre a empresa, aquisições que a empresa fez, etc., né? Ou lançamentos de produtos que a empresa fez, você já começa a ver, então, um pouco qual é a estratégia, para onde que essa empresa está indo. É uma empresa super inovadora, que está o tempo todo focada, né, em fazer lançamentos e responder rapidamente às necessidades do consumidor. Ela é uma empresa mais lenta, ela é uma empresa que ela é líder do segmento dela, não é? Tudo isso vai te dando informação para você ver até o quanto que essa empresa está focada, por exemplo, em questões de inovação, onde talvez aí busque um perfil mais fora da caixa, um perfil mais criativo, ou se é uma empresa mais focada em resultados, né, que está o tempo todo só falando dessa parte mais resultados financeiros, né, numérico. Então, você já vai começando a derivar aí um pouco qual que é a competência que vai fazer mais sentido nesse contexto, né? Legal. E aí eu queria que você contasse um pouco assim, bom, aí tem as famosas entrevistas por competência, né? Que não necessariamente a gente sabe que está passando por uma entrevista por competência, mas isso é muito famoso dentro do núcleo do RH, né? Sim. Seja quando está fazendo um processo que inclui assessment, né? A entrevista de competência é um dos componentes, né, para você fazer o assessment, ou seja, a própria pessoa ali do RH fazendo aquela entrevista por competência. Conta pra gente o que é e como que eu identifico que eu estou passando por uma entrevista por competência. Então, as entrevistas, hoje em dia o RH está muito preocupado em fazer entrevistas mais estruturadas, né? Porque se você chega também numa empresa e você faz uma entrevista que você vê que é um bate-papo meio informal, etc., meio sem estrutura, ele de alguma forma nunca é igual para um candidato ou para outro, né? Então acaba aí, às vezes, assim, poxa, um candidato pode ter sido perguntado tal coisa e o outro candidato não foi, né? Então, até para o processo ficar mais justo, eles estão estruturando mais, e a entrevista por competência, como você estava falando, ela é uma parte importante, inclusive dos nossos processos de assessment que a gente faz na Liret, que é justamente no momento onde o consultor consegue ter acesso ao candidato. Mas no processo de recrutamento, basicamente, você, para as pessoas poderem se preparar para uma entrevista como essa, né, vale olhar, fazer esse estudo prévio aí, né, de, poxa, quais são as competências que talvez o cargo esteja pedindo, que são competências que estão na cara, que essa empresa de fato valoriza. E aí, geralmente, ele pode fazer um exercício que tem uma técnica para entrevista de competência, que é uma técnica que chama modelo STAR. STAR mesmo, acrônimo de estrela, STAR. E aí, o que é o STAR? Ele pensar numa situação, aí o S de, né, uma situação que ele realmente vivenciou, né, onde ele teve que usar essa competência. O T é a de tarefa, né, que é, qual é a tarefa que ele tinha que fazer, o que ele tinha que fazer nessa situação para conseguir resolver, né, disso. O A é a ação que ele teve que fazer. Então, o que ele fez concretamente nessa situação que ele aplicou essa competência, né? E o R é o resultado que ele teve com isso, né? Então, obviamente, se teve um resultado positivo, um aprendizado para ele, é muito legal. Então, fazer né, olhar e de repente falar assim, poxa, essa empresa aqui, ela está claramente pedindo que eu tenha uma postura de pensar fora da caixa, mais inovador. Deixa eu pensar uma situação na minha carreira onde eu tive que mostrar essa competência. Qual que foi? O que eu tinha que fazer? Qual que foram os obstáculos que eu tive que vencer para isso? E qual foi a ação que eu tomei e o impacto dessa minha ação? E quais foram os resultados que eu consegui? Então, quando você faz essa preparação, né, você de alguma forma já chega com uma história um pouco mais redonda aí para contar para o entrevistador, né? Porque geralmente ele vai te perguntar, numa entrevista por competência, ele vai te perguntar e vai explorar exatamente
quais são os momentos na sua trajetória profissional ou acadêmica que você aplicou as competências que são requeridas para aquele cargo, né? Então, por isso que é legal você se preparar e ter isso mais ou menos na cabeça, o candidato, né? Até porque antes da entrevista por competência, as pessoas faziam as entrevistas e todo mundo falava que eu sou muito forte de negociação, eu sou muito forte de gestão de pessoas e papapá, só que acabava não registrando esses exemplos. E aí era só com base nos testes. Aí há muito tempo atrás começou a se pensar na tal da competência e aí hoje as perguntas são muito mais profundas, né? Me conta então uma história que você teve essa competência de negociação. Então, esses exemplos vividos e aprendidos é que vão traduzir de fato se você é competente nessa competência ou não, né? Isso, fazem isso, headhunters, fazem isso muito bem feito, né? Então, e aí por isso que numa entrevista, né, Joana, é importante a pessoa pensar assim, eu não vou só contar uma história, eu vou contar uma história, mas eu vou me vender também. Eu vou dar exemplos do porquê que eu sou bom. E exemplos, obviamente, super cabíveis. Né? Porque senão você fica só aquela coisa assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Mas aí me conta uma situação onde você fez a diferença com essa competência que você está falando que você tem, né? Você chega mais aquecido para você poder falar aonde que você usou, como você usou, né? E esse é um exercício super importante, né? Dentro do nosso portal, a gente faz um exercício que é o mesmo do STAR, só que a gente chama de SOAR, né? Que é a situação, o objetivo, a ação e o resultado. E que não é fácil você, às vezes, ali escrever e tangibilizar essa ação, essa realização, né? E para cada realização, você tem ali, às vezes, mais de uma competência, né? Sim. Então, parar para refletir quais foram as competências ali que você usou e depois, para quem tem a dificuldade de ver quais são as competências, né? Quais são as competências que mais aparecem naquela lista, sei lá, tenho 10 realizações, quais são as competências que eu faço ali um ranking, eu sei, também tenho ali uma dica de quais competências ali eu tenho mais forte dentro do meu perfil, qual eu preciso talvez desenvolver mais, ou ter mais exemplos para dar, né? Exato. Aí, só para completar, eu acho que a parte do Rzinho, né, do resultado, também é muito importante falar do resultado em termos de aprendizado, porque uma das coisas que, voltando às nossas competências que estão sendo valorizadas, é a história do Learning Agility, né? O da agilidade de aprendizado. Isso também é uma competência muito requerida, né? Então, o que é essa questão do Learning Agility ou da agilidade de aprendizado? É, de fato, você conseguir ter um aprendizado, né? E rápido e conseguir aplicar isso, né? E aí, quando você aplica, você tem mais aprendizado. Quer dizer, o tempo todo você está conseguindo colocar o seu aprendizado em prática. Então, quando você destaca, por exemplo, o Rzinho lá do resultado que você teve, do SOAR ou do STAR, você está mostrando assim, também o que você aprendeu rapidamente com aquela situação, né? E você não aprende só com as suas atitudes. Quando você tem o Learning Agility, você vê isso acontecendo o tempo todo. Você aprende também com situação vivida pelos outros, às vezes por um outro departamento. O Learning Agility é essa capacidade que a pessoa tem de incorporar rapidamente os aprendizados para trazer isso, né, para a prática efetiva e fazer diferença no resultado. Entendeu? Então, é a constante valorização do aprendizado, tá? E aí, uma pergunta até que vem, assim, a gente fala muito das realizações, então a gente fala das histórias de sucesso, mas também você tem que ter claro aqueles projetos que também fracassaram, que não deram certo, né? E o que você aprendeu com isso? Conta um pouco aí, como que vocês, especialistas de assessment, analisam isso, né? Eu falar de um fracasso é um ponto ruim? Não, é importante falar, né? Ainda mais porque em algumas entrevistas isso é perguntado para você. Assim, bom, você falou aqui já de todos os pontos que você teve sucesso. E me conta agora de uma situação onde você teve um fracasso, onde você teve que lidar com isso, né? E aí, todo mundo, ninguém teve só cases de sucesso, né? Então, também, o que é valorizado nesse momento? É justamente como que você lidou com esse momento, né? De um fracasso ou de uma perda, né? E como que você transformou isso num aprendizado para você. Qual foi o insight que você teve sobre esse momento, né? O que você teria feito diferente hoje, né? Quando você tem isso claro, mas assim, e não tenha receio nenhum de falar assim, poxa, aqui eu errei, ou aqui eu tomei, por exemplo, uma atitude muito impulsiva, não considerei todos os fatores, né? Então, qual foi o aprendizado aí? Poxa, talvez ter feito uma decisão um pouco mais equilibrada, talvez ter consultado, né? Talvez não ter agido tanto por impulso, né? Então, tem um aprendizado e isso também é importante que o candidato tenha clareza disso, de por que ele vivenciou e o que ele guardou
desse aprendizado para ele e que vai ser diferente em próximas situações, entendeu? Eu acho que é muito comum, aí vale essa pergunta, né? Muitas vezes as empresas falam, quais são seus pontos fortes? E seus pontos aí a desenvolver? O que as pessoas podem ter de dicas para poderem buscar aí uma resposta verdadeira sobre os pontos a desenvolver, que aí sai daquela coisa do, eu sou perfeccionista, sou muito... As pessoas falam, o meu ponto a desenvolver é que eu trabalho demais. Não, eu acho que, assim, de novo, vamos sempre lembrar que, assim, todo mundo, seja o estagiário ou o CEO, tem pontos a desenvolver. Ninguém está pronto, ninguém está perfeito para todas as situações, né? Então, eu acho que é importante você ser genuíno, você falar assim, olha, acho que um ponto, por exemplo, que eu preciso estar atento, nossa, eu acabo às vezes me focando um pouco na tarefa e às vezes não consigo olhar muito as tendências, talvez está um pouco mais ligado a isso. Enfim, você de fato pensar em coisas que, óbvio que você vai fazer uma lista de 10 coisas, mas talvez pensar aí em 3 coisas que você fala assim, poxa, se eu pudesse melhorar nesse ponto, aprimorar nesse ponto, eu faria, né? E aí talvez trazer já as ideias do que você está fazendo para isso, né? Para mostrar também o quanto que você já está focado. Então, poxa, isso aqui é um ponto, mas eu já estou, por exemplo, fiz um coaching sobre isso, ou, na verdade, esse ponto aqui, eu até trabalhei já, pedi um feedback para as pessoas, e eu já estou, né, tô vendo que já estou melhorando. Então, mostrar também que você identificou e que você está fazendo alguma coisa sobre isso. Esse mostrar que você está melhorando, ou melhor, está cuidando disso, eu acho que é o ponto crucial da história. Eu também acho. Você tem a consciência e tem ali pontos que você está atento para poder cuidar, né? Porque dentro daquela competência do autoconhecimento, que eu falo que a competência número 1 para qualquer pessoa é autoconhecimento. Eu acho que sim, você só melhora quando você se conhece, né? Então, mostrar que você sabe esses pontos e que você sabe que você está trabalhando para aprimorar, já mostra que você tem autoconhecimento, né? E conhecimento é isso, autoconhecimento é isso também, você saber onde você está bem, onde você tem as competências fortes e outros onde tem pontos aí de desenvolvimento, e que é ok, né? Então, acho que mostra esse autoconhecimento. Legal. O Hugo, aqui tem uma pergunta que acho que é legal você começar, mas ali já perguntando, né? Fora do Brasil, é bastante comum os recrutadores receberem um e-mail do candidato agradecendo e mencionando algo da entrevista após a conversa, em geral, alguns dias depois. Aqui no Brasil, eu já não sei se a gente deve fazer isso. O que você recomenda para os seus candidatos? Mônica, Samantha, né? A Lígia. Lígia, eu super recomendo. Assim, eu não sei esse número que você falou dos Estados Unidos ou fora do país, mas aqui no Brasil eu sempre recomendo. Faça uma entrevista e é muito legal depois você mandar um e-mail, obviamente não cobrando já um retorno da entrevista, isso nunca, né? Mas você mandando um e-mail, agradecendo a oportunidade do contato, agradecendo a entrevista prazerosa que teve e que você está disposto para as próximas etapas do processo seletivo, tá tranquilo. Isso eu acho que é muito educado fazer isso, né? É como a gente vai na casa de alguém e é muito bem recebido e depois você agradece, né? Fazendo uma analogia. Então, aqui no Brasil, a gente usa muito isso também. Eu não sei desses dados fora, mas aqui no Brasil também. E eu recomendo, sim, né? E ele é bem visto, né? E até tem uma pergunta, né? Depois ela até pergunta, mas você espera que tenha algum retorno do recrutador? Alguma resposta? Não, né? Provavelmente não vai ter. Provavelmente não vai ter, porque ele está no momento dele de decidir quem que vai, quem que não vai, aquela coisa toda. E a proposta não é cobrar um retorno, ou a proposta é simplesmente você jogar a tua mensagem ali de agradecimento do processo e se colocando mais à disposição, porque você, enfim, gostou, apreciou a vaga, etc, etc. Legal. Ô, Joana, a Ana Paula perguntou logo no comecinho, até quando você tinha caído, como que você fez a transição? Se você fez algum curso para poder ingressar aí nessa área mais de assessment, do olhar humano, para trabalhar na área ou não? Como que você se preparou para isso? Eu fiz alguns cursos, né? Logo na minha primeira, quando eu estava fazendo a transição, eu fiz uma formação de coaching, né? E aí eu já comecei atuando como coach. Depois eu fui fazendo outras formações, então eu fiz todas essas formações nas ferramentas de diagnóstico, né? Então fui me formando em ferramentas de inteligência emocional, fui formando em ferramentas de teste de personalidade. Fiz uma pós-graduação em neurociência, psicologia, que é justamente para trazer, né, esse olhar aí, né, de mais psicólogo, porque a minha formação anterior tinha sido administração,
E assim, que é até uma dica que eu sempre dou, acho que não para qualquer pessoa de todas as áreas, assim, não parar de estudar, né? Que hoje eles falam, tem até um termo em inglês que é, né, o continue learning, que é a continuidade de aprendizado, de você estar sempre estudando, assim. Eu acho que, e eu continuo estudando, continuo sempre fazendo mais cursos, né? Tanto nessa parte de assessment, das ferramentas de assessment mesmo que a gente usa, e outros cursos também complementares nessa área de gestão de pessoas, psicologia. Então, eu estou sempre ou matriculada num curso ou fazendo alguma coisa, assim. Então, acho que esse também foi importante para eu ter esse embasamento teórico também, né? Não só conhecer e aí estar trabalhando e lidar com as questões, mas também ter o embasamento teórico para poder julgar hoje um teste de, né? Tem, por exemplo, até noções de psicometria mesmo, porque esses testes todos que a gente usa essa parte também, não é só psicologia, mas tem estatística, tem os dados todos matemáticos, todos esses assessments que a gente está falando, essas ferramentas, tem essa parte também, né? Então, eu acho que uma dica é descobrir, e depois, se ela quiser, posso até passar algumas dicas para ela específicas de curso sobre isso, se ela quiser depois passar um e-mail, tá bom? Ótimo. Ô, Hugo, aqui vem a pergunta da Samantha. Agora sim, e é necessário falar de seus erros ou apenas se te perguntarem? A gente estava discutindo um pouco sobre dar exemplo de fracassos ou de erros, né? Carta na manga. Isso aí. O pessoal gostou da tua dica, carta na manga, né? Carta na manga. Não fala dos erros, fala dos acertos. Porque você tem um momento de se vender. Mas, obviamente, se você for questionado, aí sim. Mas antes disso, não. Fala só dos erros, dos acertos. Legal. Bom, a gente já está nos minutos finais aí da nossa sessão. Eu vou pedir para a Joana dar aí as suas últimas dicas ou recados para quem está escutando a gente antes de passar para o Hugo. Então, acho que um recado importante, assim, gente, eu acho que mais importante, não tenham receio desses assessments, na verdade, isso faz parte mesmo do processo, então, procura se mostrar, ser autêntico nas suas respostas, se prepara para as entrevistas de competências, que vale você, né, fazer esse estudo aí prévio, né, de identificar como é que é a empresa e aí, né, estimar aí as competências, olhar para o cargo, ver quais são as competências que já estão claras, que vão ser necessárias, aí se preparar, né, talvez usando esses nossos modelos aí, o SWOT, o STAR, para poder ter uma história que não fique só no eu sou isso, eu sou aquilo, mas que consiga mostrar aonde que você foi assim, né? E acho que essa parte de você também, se tiver a parte dos hard skills aí, que você precisa desenvolver alguma coisa, aí sim, aí fazer algum curso específico, se você vê que tem alguma competência que é mais técnica, que você não tem, se matricula no curso, ou pede ajuda, ou faz uma mentoria com alguém que conheça, né, para você se preparar e procurar ser o mais transparente. E é isso que o Hugo falou, né, da carta na manga. Obviamente você vai falar dos seus acertos, mas também já pensa no que você poderia falar caso venha essa pergunta. Se vier, você pelo menos também já sabe o que você vai dizer e não tem que improvisar na hora, né? Então também pensar já sobre isso, acho que ajuda também. É isso. Legal, muito bom. Hugo, para você dar os seus minutos finais, eu vi que teve muito comentário no chat também sobre trabalho virtual, e se a gente tem visto isso como uma tendência. Então, dá suas dicas finais e o que você tem visto aí sobre isso, aproveita. Tá bom, eu acho que cada vez mais a gente vive num mundo virtual e acho que a pandemia vem contribuir para isso. E acho que também isso abriu uma porta para um novo cenário, ou melhor, fortalecer esse novo cenário virtual, né? Então, por isso que esses testes e etc. estão vindo com mais força agora também. O que eu dou de orientação e recomendação é que seja você mesmo, né? Faça o teu assessment, faça o teste que for preciso, colocando todas as suas habilidades, todas as suas competências. Acho que foi a Joana que falou muito bem, assim, eu gostei muito dessa questão que a gente vive aprendendo, né? Então, se permita também aprender com essas ferramentas, com esses processos seletivos, dê o teu máximo e fique atento a este mercado, fique atento a como é que você pode desenvolver novas competências para que, se surgir um outro assessment, você poder dar um gol aí nesse sentido, tá bom? Boa sorte para todos. Legal, muito bom, muito legal a tua contribuição. Bom, pessoal, a gente está chegando aí no final de mais um webinar. Quero agradecer a participação de vocês hoje, em especial a participação da Joana, que trouxe aí uma baita contribuição para a gente sobre os tipos de acesso, entrevistas por competências, competências requeridas, enfim. Acho que foi super valioso. A gente, semana que vem, está de volta. Como de costume, né? A gente vai colocar o conteúdo desse webinar na nossa página de conteúdos, que é o nosso centro de recursos, então vai estar lá disponível já a partir da tarde. Então, quem tiver interesse em reassistir ou indicar para alguém, está lá à disposição.
E a gente espera vocês semana que vem. Semana que vem tem mais. Super obrigada. Obrigada, gente. Boa semana. Tchau, Obrigada, pessoal. Joana. Obrigada, Hugo. Obrigado, Joana.